Fala aí fãzinha, tem aqueles filmes que a gente acha um personagem que a gente acha que já viu em outros filmes. Na verdade aqui nem é o personagem principal, é o protagonista. Nesse filme a gente tem Pedro Alonso como protagonista da história, mas eu achei um personagem bem parecido com o que eu já vi lá em Sin City, o Marv de Sin City. Marv de Sin City interpretado pelo Mickey Rourke. Mas aqui nesse thriller espanhol de suspense, esse filme de suspense, eu gostei, já vou colocar logo pra vocês que eu achei o filme legal, é um bom thriller de espanhol, tem um plot twist interessante no final. A gente tem o Pedro Alonso, o Berlim de Casa de Papel como protagonista, mas o cara que parece o Marv, esse cara maluco, assassino de Sin City, aqui é o Nacho Fresneda de Ministério do Tempo. Inclusive o diretor desse filme é de Ministério do Tempo também, mas o roteiro dessa história gira basicamente todo em torno do Pedro Alonso. E a gente tem a inserção desse personagem assassino, maluco e urbano nessa história. Vamos lá, fala aí fãzinha. Marv, Sin City, Mickey Rourke, parece muito com o Tiemann, vilão coadjuvante dessa história. Marv, Sin City, foi Mickey Rourke que fez. Então vamos lá, fãzinha. É o Silêncio del Pântano, filme com Pedro Alonso, apesar que eu acho que ele não é o protagonista dessa história. O Nacho Fresneda, fazendo o Tiemann, é muito mais protagonista do que ele nessa história. Aqui, a gente tem uma história do escritor, ele vai desenvolvendo o personagem dele, a gente vai sendo o tempo todo confundido nessa história, e a gente não sabe se é realidade ou ficção. Ele vai escrevendo e a gente vai vendo ele mesmo, o Pedro Alonso, indo para um lado e para o outro, andando na sua Ducati. Filme muito bem patrocinado pela Ducati, a gente vê a moto aparecendo o tempo todo, a marca dela ali. Tem uma boa fotografia, não é lá essas coisas, tem uma paleta de cor interessante, tem uma música marcante nas cenas de suspense, nas cenas de sequestro, tem essa questão do thriller político, é sequestrado um professor que já foi deputado, esse cara está envolvido em lavagem de dinheiro junto com a máfia. A gente tem vários segmentos apresentados nessa história, tem o segmento urbano da bandidona ali, da chefe, que comanda o Tiemann, que quer achar o professor, porque na verdade esse cara é o contador que lavava dinheiro para essa máfia, e vários políticos estão envolvidos ali. A gente vai ver nesse pano de fundo. Dos políticos nem tanto, fica meio rasa essa história. É mais aprofundada na questão urbana ali dos bandidos. A gente já tem esse protagonista do Tiemann queimando uma boca de fumo. O filme tem essa questão racista ali dentro da Espanha, dos ciganos bandidos contra os negros bandidos também. Esse filme tem uma censura de 16 anos. Eu, na verdade, eu colocaria até para 18. Tem pedrada na cabeça. A questão de drogas ali é forte. A questão de preconceito e racismo é bem forte. A questão dos bandidos ciganos, os bandidos negros, a política e a corrupção, que também envolve essa história, que na verdade é a narrativa desse escritor que se chama Que. O desenvolvimento desse roteiro é todo ele escrevendo essa história. Eu já vou colocar o final para vocês. Olha só, spoiler para vocês. A gente tem aquele tipo de reviravolta no final explicado para vocês. Pelo menos o final que eu acho para vocês. É aquele tipo de final que dá alguns tipos de questões e finais diferentes explicados. Basicamente, o filme termina com o protagonista, o personagem dele lá, morrendo, basicamente se deixando se matar. Uma cena bonita, com uma revoada de pássaros ali, uma subida muito boa de som nessa cena. Daí a gente já tem um corte para ele, no notebookzinho dele, patrocinado Macintosh, que além da Ducati patrocinou esse filme. E ali tudo bem com ele, Vivo da Silva, basicamente saindo para fazer essa história que ele já tinha escrito. Ou seja, o cara é escritor e ele também gosta de fazer uns assassinatos. Personalidade meio Dexter. Bem louco! Vamos lá, fãzinha, vamos lá. O Silêncio do Pântano. El Silêncio del Pântano. Pedro Alonso é um ex-jornalista reconvertido em escritor. O cara já se envolvia com política, era um jornalista que gostava de fazer investigação com os corruptos, reconvertido em escritor de livros de romances policiais. Ele é um homem de sucesso, respeitado pelos seus fãs, mas na vida real, esse escritor, o Que, é um psicopata sangue frio. Bem Dexter essa história. Bom, O Silêncio do Pântano, 1h32. O filme transcorre bem, não tem barriga. Esse suspense vai te conduzindo. Você vai querendo saber o que vai acontecer ali. Tem uma fotografia boa. Tem uma cena que lembra Jogos Mortais. Quando ele pega o carreteiro, coloca ele acordando ali no banheiro. Quando o cara acorda, a cena é lenta. Lembra a fotografia de Jogos Mortais ali. O filme vai te cozinhando nessa história. A direção é do Mark Gil, de Ministério do Tempo. Grande parte da equipe de fotografia, de música, de roteiro também nesse filme já tinha trabalhado com ele em Ministério do Tempo. Tem uma direção boa. Ele coloca um thriller pra gente de suspense que vai te conduzindo até o final sem saber direito o que vai acontecer. Você fica curioso com os personagens. Mas eu acho que o final
final, na verdade, carrega uma carga de drama demais. E eu não gostei muito da interpretação do Pedro Alonso. Eu acho que tem muito drama nele. A gente não vê muito o personagem do Berlim. A gente já vê no protagonista dele, o Chema, uma personalidade mais carismática nesse filme. Então, Pedro Alonso, Berlim, da Casa de Papel. Achei uma carga muito de drama nesse personagem dele. Eu acho que poderia colocar uma carga de um pouco mais de malandragem, um personagem sério, um tanto quanto sério demais. O Nacho Fresneda, o Marv de Sin City, é o Alonso de Intérios, de Ministério do Tempo. Série que uma galera gosta bastante. Tá na Netflix, Ministério do Tempo é bem legal. Aquele é o Falconete, o Chema, meio que cara de ex-boxeador. Conta pro mendigo, que ele coloca de vigia ali, que ele tomou uma garrafada desde criança, cortou a cara, e acabou matando o pai. É aquele tipo de personagem bandido que te prende na história, bem racista. Basicamente ele chega em todas as missões de pé de cabra na mão. Outros personagens interessantes. Acho que é a Carmina Barros, que ela é humorista espanhola, ela faz a Lapuri, a chefa, a chefona, a vilã. Gostei das conversas dela ali com o Chema. Ela conhece toda aquela podridão ali da lavagem do dinheiro, com as drogas, com os políticos ali. É aquele tipo de chefona do crime que te atrai na história. Gostei desse personagem, as conversas dela, o dinheiro preso na parede, o cachorro chegando ali, encontrando o dinheiro, e ela já ameaçando os delegados ali fora quando ela estava sendo presa. Aí tem o José Angel Egido, que faz o carreteiro. Eu gostei da cena quando ele está preso ali, lembra muito Jogos Mortais. A fotografia desse filme, a paleta de cor, lembra bastante Jogos Mortais. Não tem uma grande movimentação de câmera, um pouco mais pro final. O design de som eu achei interessante, principalmente nas cenas de mais suspense. A gente tem uma música mais de sônica, que sobe, que realmente dá bastante apreensão. A gente tem dentro do personagem do Pedro Alonso toda essa questão da narrativa do escritor, ele comparando as enguias e os juncos que crescem no pântano, os juncos poderosos, as enguias que ficam ali ao redor, querendo pegar esse poder, e esses juncos que se aproveitam da podridão também da sociedade. Filme muito bem patrocinado pela Ducati, a moto aparece o tempo todo. Eu gostei do design de produção do filme, apesar que é bastante urbano, aproveitando bem os cenários do gueto ali. A gente tem o bandidão velho de pochete da Puma, frequentando puteiro. Então, cenas fortes assim, quando o Chema vai matar o irmão do professor, que na verdade essa relação de irmão e de amigo não é muito bem definida. A gente só tem a questão da moto, que o cara se ferrou porque vendeu a moto pro outro. Ele vai lá matar, a cena é forte, machadada no braço, capô do carro na cabeça, tiro na cara. Outro ponto do filme interessante é quando a polícia tá lá investigando, querendo saber onde é que tá o professor, o carreteiro. Ele fala, não, possivelmente o cara deve estar no Brasil, tomando caipirinha, se dando muito bem, cheio de mulata ao redor dele. Ou seja, o Silêncio do Pântano, esse filme falando que o Brasil só tem bandido. Então é isso aí, fãzinho. O Silêncio do Pântano, Pedro Alonso, protagonista nessa história, o escritor, apesar que eu achei o Nacho Fresneda muito mais protagonista, bandido mais carismático nessa história, uma história mais urbana, mas com envolvimento de políticos ali, uma questão de fantasia do escritor, um final que pode gerar algumas dúvidas para vocês. Será que é assim? Será que ficou assim? Conversa aqui comigo. Então, o que você achou do final desse filme? Se inscreve aqui no canal, querendo conversar comigo sobre filmes espanhóis de mistério. A gente tem um personagem muito parecido com o Marv do Sin City, história de escritor, mas que a gente não entende muito bem o final. Será que ele é serial killer? Será que não é serial killer? Será que ele é só escritor? Os contatos estão aqui embaixo. Se inscreve no canal. Ó, Let's See, sempre falando de cinema, sempre falando de séries pra vocês. Um beijão, tchau, tchau.